Amém. Você está feliz aí? Eu estou feliz aqui, graças a Deus. Essa noite vai ser uma noite onde nós falaremos acerca de um princípio que nós caminhamos sobre ele. E para começar a falar a respeito disso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 6. E nós vamos ler um pouquinho hoje. O rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolheu 120 homens para governá-lo. A fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo, o rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. E ele mostrou logo que era mais competente que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como mais alta autoridade no reino. Aí, os outros ministros e governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito. E ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. No verso 6 ao verso 7, esses homens convencem o rei de estabelecer um decreto. Vamos lá. O rei Dário resolveu dividir o seu império. E ele disse: vou dividir em 120 instâncias, distritos. E ele coloca um homem para controlar cada lugar desse, um homem de sua confiança, um homem certo, honesto e direito. E sobre esses 120 coloca 3 homens para cuidar, e um deles é Daniel. Daniel, esse período da vida de Daniel, se a gente for olhar o contexto, Daniel era um exilado na Babilônia. Daniel era um homem inteligente, capaz, honesto, provido de inteligência, de discernimento. Ele era um homem bom, e ele encontrou graça aos olhos do Dário. Então Dário o trouxe para ser um dos seus homens no governo. Apesar de estar exilado na Babilônia, aí eu sou obrigado a falar a respeito de Jeremias. Jeremias diz: eu tenho planos para vocês, planos de boas coisas e não de más coisas, planos que trarão alegria e não dor. Eu tenho planos para vocês de fazê-los prosperar, para dar para vocês um futuro e uma esperança. Pode ir cativo para a Babilônia, vai preso, vai exilado. Espera aí, que profecia é essa? Estranha. Como assim? Eu tenho um futuro e uma esperança para você. Que caminho tortuoso é esse? A verdade é o que nós oramos há pouco. Nós não conhecemos os caminhos do Senhor. O Senhor, Ele tem formas distintas de fazer as coisas. E não adianta a gente querer colocar o Senhor dentro de uma caixa, falando: o Senhor vai fazer de tal jeito ou do outro jeito. A verdade é que Ele tem pensamentos bons para nós, coisas boas. A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas é a vontade dele, é da forma dele, é do jeito que ele espera que seja feito. Então, aquele povo estava indo cativo para a Babilônia, e o Senhor falou:
tenho planos para te dar esperança. É estranho a forma como Jesus faz, é estranho a forma como Deus age, mas Deus é Deus e nós não somos Deus, e nós não temos o direito de dizer para o Senhor qual caminho Ele deve tomar. Muito pelo contrário, Ele enviou o seu Filho, e o seu Filho disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele determina o caminho e a forma como Ele vai agir nas nossas vidas. Então estava lá, Daniel, preso não, cativo, servo do rei. E o rei achou graça em Daniel, porque ele era excelente em tudo que fazia. Então coloca Daniel como um dos 3 que coordenava todos aqueles governadores. O problema é que Daniel era tão excelente que ele se destaca no meio dos outros. Ele é como uma luz na escuridão. A palavra de Deus diz que nós somos como luz e que nós refletimos o Senhor. Ele é a verdadeira luz, como diz o Evangelho de João. Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, iluminou toda a humanidade. Mas a palavra também diz, e o próprio Jesus diz, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós não possuímos uma luz própria, a luz que nós emanamos não é nossa, nós refletimos uma luz. Como a lua reflete o sol, nós refletimos a glória do Senhor, amém? E Daniel era como um desse, luz no meio da escuridão. Inevitavelmente se destacava, e aquilo gerou ciúmes nos demais governadores e nos demais ministros. Então bolaram um plano. A gente precisa achar alguma coisa de errado em Daniel, então vasculharam a ficha criminal de Daniel e vasculharam os seus antecedentes e começaram a pesquisar e a espionar Daniel, e nada acharam naquele homem, porque ele era muito honesto, muito justo, ele refletia o Senhor. Não acharam nada que pudesse denigrir a imagem daquele homem, então bolaram um plano: vamos fazer com que ele tropece, não com relação à justiça, mas que ele tropece com relação às leis do Senhor. Vamos pegar alguma coisa que vá condená-lo. Então eles chegam para o rei, enciumados, e viram para o rei e falam: baixe um decreto, rei. Baixe um decreto, onde os homens, durante 30 dias, não poderão pedir nada a nenhum Deus e a nenhum outro Senhor, que não a ti, ó rei. O rei achou isso interessante e baixou o decreto. Feito isso chega aos ouvidos de Daniel. Daniel ouve e descobre a respeito daquela lei que o rei determinou. Mas ele não se intimida. Daniel tinha o hábito de orar ao Senhor 3 vezes ao dia. E quando Daniel fica sabendo desse decreto, livro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, ele voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. O grande problema é que Daniel não negociou a sua fé. Ele não pediu para o rei, ele continuava pedindo e orando somente ao Rei dos Reis. E nada poderia mudar a fé daquele homem. Mesmo havendo um decreto que, se alguém fizesse alguma oração a outro senhor que não fosse o rei, essa pessoa seria lançada na cova dos leões. Então, o fato de Daniel se ajoelhar e orar, ele estava assinando a sua própria sentença de morte.
Ele estava dizendo: eu agora vou ser julgado para a morte, porque eu não negocio. Eu ainda continuo orando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e nada fará com que eu mude de postura. Aqueles homens então viram Daniel orando no seu quarto, no quarto de cima, com a janela aberta, e foram logo falar ao rei. Sabe, Daniel, aquele que é brilhante, está desobedecendo a sua ordem. Você conhece essa história? Você conhece essa história de ponta a ponta? Essa história, ela foi contada muito para a gente quando éramos crianças. Então você acha que nesse exato momento que eu estou falando a respeito de Daniel, e que a mensagem vai ser sobre Daniel? Não vai ser sobre Daniel. Vai ser sobre um princípio que nós caminhamos sobre ele. Daniel é chamado à presença do rei. E o rei, entristecido, porque ele amava Daniel, falou: Daniel, vamos lá. E ele tentou durante todo o dia salvar a pele de Daniel, mas aqueles homens disseram: a ordem do rei não pode ser revogada, uma lei assinada pelo rei não pode voltar atrás, então você, Daniel, precisa ser condenado à morte. E lançaram, no final do dia, Daniel na cova dos leões. Verso 20, o rei estava ali, preocupado porque ele amava Daniel. Apesar de Daniel não ter cumprido a lei, aquele rei amava Daniel. E a palavra diz que o rei passou a noite inteira acordada, esperando o dia seguinte para poder ver o que acontecera com Daniel. E na manhã seguinte, verso 20, o rei foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Primeiro ponto que eu queria que você observasse aqui: o rei não orava ao Senhor. O rei estava triste, abatido, porque lançou Daniel na cova dos leões. Agora, ou esse rei era louco, totalmente louco, ou esse rei tinha sido tocado de alguma forma pela fé daquele moço, porque inevitavelmente no dia seguinte ele não iria até a porta da cova dos leões e gritaria: Daniel, você está aí? Não existe juízo nisso, não existe convicção racional acerca disso. A pena de morte era lançar os homens na cova dos leões, e nunca, jamais, os leões iriam poupar a vida de alguém. Eu vou poupar, hoje eu estou jejuando. Então aquele rei, ele tinha sido, sim, afetado pela fé de alguém. Quando nós falamos a respeito de Atos, capítulo 1, verso 6, nós falamos que o Senhor, Ele fará de nós testemunhas dEle. Testemunhas do Senhor não são advogados, porque o Senhor não precisa de advogado. Ele é o nosso advogado. Nós precisamos testemunhar acerca de Cristo, acerca do que o Senhor faz nas nossas vidas, aquilo que Jesus tem transformado no nosso caráter, no nosso ser. Quando nós compartilhamos a nossa vida com os outros, na mesa, na comunhão, no partir do pão, no caminhar, no deitar, no trabalhar, nós estamos espalhando o Evangelho por onde quer que nós vamos, e isso afeta a vida das pessoas, por mais céticos que sejam, por mais carnais e incrédulos que sejam.
Quando nós falamos de algo que ouvimos dizer é uma coisa, mas quando nós testemunhamos acerca daquilo que Cristo está fazendo nas nossas vidas, deixa eu te falar, não existe insensato que não se dobre diante da verdade, não existe um incrédulo que não se dobre diante da verdade, não existe alguém cético que não se dobre diante da verdade que Cristo está fazendo na sua vida. Por quê? Porque você é uma carta viva que está sendo lida pela humanidade. E as pessoas podem olhar para o seu antes e para o seu depois, e você atribui isso a quem? Eu não consigo fazer essa mudança por mim mesmo. Quem transformou a minha vida foi Cristo. Cristo me transformou, me fez diferente. E isso afeta a vida das pessoas. Então o rei chega lá, abatido, Daniel, servo do Deus vivo. Cara, se os leões tivessem comido Daniel, vomitava e Jesus fazia igual Lázaro. Vem para cá, Daniel. Porque a fé desse cara, Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus te salvou, responde aí, Daniel. Verso 21, então lá de dentro da cova dos leões, Daniel responde: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e esse fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O poder da oração, o poder da fidelidade. Perceba que Daniel, ao se ver numa situação difícil, o que ele faz? Ele busca os homens para resolver o seu problema? Não. Ele liga para os amigos e procura fazer uma política de boa vizinhança com os demais ministros. Não, somos nós três, então a gente compartilha o poder, vamos aqui negociar. Não. Ele não se importa com o que o mundo concluiu a seu respeito. Ele se importa com o conceito que Deus tem acerca de quem Daniel é. O que importa é o que o meu Deus fala a respeito de mim e não o que os homens dizem a meu respeito. Eu não vou negociar, adorar ou me curvar diante de qualquer outro Deus que não seja o Deus vivo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então Daniel vai para onde? Para o seu quarto. Para o lugar secreto. As nossas guerras, elas são lutadas no lugar secreto. Nós vencemos as nossas guerras não com armas forjadas por homens, mas nós vencemos de joelho dobrado e de mãos erguidas, em sinal de rendição a Deus. Onde? No secreto, onde ninguém está vendo. Davi foi assim. Um jovem garoto que, quando ainda moço, fazia coisas no secreto que pessoas desacreditavam. Como assim? Um menino rejeitado pela família, um menino desprezado, o menor na casa do seu pai, o mais franzino, bonitinho, ruivinho, de boa aparência, cuidador de ovelhas. Ele fazia coisas no secreto que só o Deus vivo via. Ele honrava o seu pai de uma forma que nós precisamos aprender a honrar os nossos pais. Ele adorava a Deus de forma extravagante em qualquer circunstância. Davi era pastor de ovelhas, era o trabalho mais simples que tinha na casa, era o que Davi fazia, cuidar das ovelhinhas. Qualquer um pode cuidar das ovelhinhas. Sim, qualquer um poderia cuidar das ovelhinhas, mas somente aquele que tinha o coração, segundo o coração de Deus, lutava contra ursos e leões para defender ovelhas. Onde? No secreto. Onde ninguém estava vendo.
Onde ninguém via era onde ele alicerçava a sua vida, era onde ele construía a sua vida com Deus, no secreto, no lugar onde os holofotes não poderiam marcar, onde você não seria destaque na sociedade ou destaque por onde quer que você fosse. Não, é no secreto, onde ninguém vai te aplaudir, é onde ninguém vai ver, é onde você não conquistará status ou fama, é no secreto, onde só o Senhor e você estão. Moisés também. Moisés é chamado pelo Senhor ao deserto e de repente Moisés, sozinho, no secreto, ele começa a ver a sarça pegar fogo e não se consumir. Como assim? Era comum a sarça pegar fogo. O deserto é quente, então, autocombustão, muito calor, talvez algum atrito e pum, fogo. Agora, qualquer palha pegando fogo no deserto acaba com 5 segundos. Quem aqui nunca fez uma fogueira no lote do vizinho? Quem nunca deixou cair um fósforo sem querer no lote vago? Quem nunca pegou aquelas coisas no fundo do quintal e, jogou um pouquinho de combustível, riscou um fósforo e... Cara, quanto mais volátil, quanto mais seco e mais quente, mais rápido se consome. Mas Moisés olhava para aquilo, pegando fogo, e aquilo não se consumia. E o fogo continuava, e Moisés olhava, e o fogo não consumia a sarça. Então Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Que lugar? O monte? A posição geográfica? Não. É o lugar onde você se encontra com Deus. Esse lugar é santo. Jesus se encontra com uma mulher na beira de um poço. E aquela mulher estava tão preocupada, aquela samaritana. O Lê falou a respeito disso esses dias atrás. A mulher samaritana, ela se encontra com Jesus e ela se preocupa. Ela faz uma pergunta: e aí, você judeu e nós samaritanos, como pode você querer conversar comigo aqui? Nós nem nos damos bem. A nossa cultura não permite a gente se dar bem. Mas eu tenho uma dúvida, me diz aí, vocês dizem que o lugar certo de adorar é no templo, e nós dizemos que o lugar certo para adorar é no monte. O que você diz, Jesus? Jesus fala no lugar secreto. Jesus fala, não importa o lugar, importa é que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Moisés foi chamado para o lugar secreto para falar com o Senhor. Daniel vai para o lugar secreto para falar com o Senhor. Gideão, quando recebe uma incumbência de derrotar os midianitas, ele... É os midianitas mesmo? Bereanos? É, né? É? Obrigado. Eu ia falar os filisteus, mas aí já é outro caso, já é outra história, é outro povo. Quando o Senhor chama Gideão curva seus joelhos, levanta suas mãos e conversa com o Senhor e fala, como assim? O lugar secreto é o lugar onde nós levantamos altar de adoração ao nosso Deus. É onde o Senhor nos responde, é onde nós tocamos o Senhor, é onde nós edificamos a nossa casa. No lugar onde pessoas não veem, é sempre no lugar secreto. Um dia, no secreto, Jesus fala para Moisés, resgata meu povo. Outro dia, no deserto, no secreto, o Senhor fala para Moisés, está aqui as leis. E ele vê a glória do Senhor por entre as frestas
da rocha. O Senhor está te chamando para um lugar. E o lugar que o Senhor está te chamando não é para o meio das multidões. O lugar que o Senhor está nos chamando é para o lugar secreto. Deixa eu te falar, no Velho Testamento, os sacerdotes eram os únicos que poderiam entrar no Santíssimo Lugar para adorar Jesus. O problema é que Jesus vem e muda essa história. Quando Jesus morre, a palavra diz que o véu do templo se rasgou. Então aquele lugar isolado no templo, onde só o sacerdote podia entrar, não existe mais, porque agora todos têm acesso, linha direta com o Senhor. E aí ele fez de nós, de mim e de você, sacerdotes. Sacerdotes que falam direto com o Senhor. A palavra de Deus em Mateus 6,6, Jesus ensinando os seus discípulos a orar. Mateus 6,6 é um princípio dessa casa. Mateus 6,6 você vai ver escrito nas paredes, você vai ver escrito nas escadas, você vai ver escrito nas artes. Se você procurar em algum lugar nessa arte aqui, deve ter Mateus 6,6. Não tem. Mas na escada tem, então você está convidado a ficar na galeria semana que vem. Por quê? Porque nós entendemos o que Jesus nos ensinou. Os discípulos do Senhor, homens que caminhavam com Ele, queriam aprender a orar e a buscar Jesus. Homens que estavam com Jesus constantemente, não sabiam orar. E eles falaram: Jesus nos ensina a orar. Você pode ensinar a gente a orar, por favor? Então, antes de Jesus falar o Pai Nosso que nós conhecemos, Ele dá uma instrução para aqueles homens. Ele diz em Mateus 6, versículo 6, mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Existe o testemunho de eu não me lembro de quem, mas de uma pessoa muito devota, entregue a Jesus, e, se eu não estou enganado, Madre Teresa de Calcutá. Então perguntaram para ela um dia o que ela falava tanto quando ela entrava para o quarto e ficava tanto tempo ali, o que ela falava, aí ela responde: na maioria das vezes eu não falava nada, eu só ficava tentando ouvir o que ele tinha para me dizer. Jesus está nos ensinando a entrar para os nossos quartos, fechar a porta e buscá-lo em secreto. Quando Jesus rasga o véu do templo, ele fala: todos vocês podem acessar direto ao Pai. Todos vocês podem orar e acessar o Senhor. E quando vocês forem orar, entrem para o seu quarto, feche a porta e busque o seu Pai em secreto. E o seu Pai, que tudo vê em secreto, o recompensará. Então nós, muitas vezes, olhamos para esse texto e pensamos na recompensa pública e fazemos como se fosse uma barganha com Jesus. Deixa eu te falar, a recompensa que nós queremos e que o Senhor nos promete é uma vida de relacionamento íntimo com Ele.
Não existe recompensa maior do que passar a eternidade olhando nos olhos como chamas de fogo. Não existe recompensa maior do que ao acordar no seu quarto, no secreto, você dizer: bom dia, Espírito Santo. Não existe recompensa maior do que refletir a glória de Deus por onde você passa. Não se trata de recompensas humanas, não se trata de glórias humanas, mas de tocar o coração do Senhor e tocar pessoas por se parecer com Cristo. Essa é a nossa maior recompensa, cara. É falar com um, dois ou com multidões e pessoas serem tocadas pelo poder que há no nome de Jesus. Mas isso só acontece se você estiver no secreto, buscando Jesus na intimidade. E Ele nos fez reis e sacerdotes. A palavra de Deus diz, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós nos reunimos aqui, gente, não é porque nós queremos ter uma vida próspera de coisas. Nós nos reunimos aqui porque nós entendemos que o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz que é Cristo. Então, se você se reúne aqui conosco porque você quer ter sucesso profissional ou ser rico, deixa eu te falar, isso depende de acordar cedo, trabalhar bastante, estudar muito, ser o melhor no seu trabalho, e Deus vai prosperar, porque isso também é um princípio bíblico. Deuteronômio fala que Ele nos deu o poder de acumular riquezas. Eclesiastes fala que riqueza é dom de Deus, e a palavra de Deus diz em 1 Coríntios ou 2 Coríntios 9, se eu não estou enganado, que Ele quer nos prosperar em tudo, para que em todo tempo nós sejamos generosos, e que a nossa generosidade gere ação de graças a Deus. Mas nós não podemos nos reunir numa igreja pensando em ser prósperos, pensando em dinheiro, pensando em sucesso. Nós precisamos nos reunir porque somos gratos, porque Ele nos tirou das trevas e nos colocou na maravilhosa luz. Busque primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Não busque o efeito colateral de buscar a Cristo, busque Cristo, e as outras coisas virão, se Ele quiser. Amém? Ele nos fez reis e sacerdotes. Apocalipse 1, versos 5 e 6, a palavra de Deus diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio para todo sempre. Amém. Esse é o nosso Deus. E o que Ele fez de nós? Reis e sacerdotes. E sacerdotes têm uma missão primordial: se encontrar com Ele. Onde? No seu quarto. Sabe aquilo que está faltando na sua vida? Está lá no seu quarto. O Ellison, quando eu fechar a porta do meu quarto, vai aparecer uma luz e um anjo. Não vai não. Bem, pode ser que apareça, vai que, né?
Eu não vou colocar Deus numa caixinha, né? Ele faz do jeito que Ele quer. Mas o que a palavra de Deus diz é que Ele vê. O Ellison, eu entro para o meu quarto, fecho a porta e eu não sinto nada. Você não tem que sentir nada. Quem tem que te sentir é Deus. Deus precisa perceber que você está buscando por Ele, e não o contrário. Não é você que tem que sentir Deus. Você pode sim ser presenteado com a glória do Senhor, com a presença dEle. Se a tua glória se esconder, a minha é te encontrar. Eu vou te procurar. E a gente procura, e a palavra de Deus fala que você bate, 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 a porta se abre. Procura, procura e você acha. Nós encontraremos, mas é no secreto. Agora, importa que Ele veja que você está buscando por Ele. Então você entra para o secreto. Eu entrei, fui para o meu quarto, orei, eu não senti nada. Tá, eu assisto Titanic e morro, dá vontade de chorar. Como é que chama o menino? Jack! Só os velhos entendem. Vencedor de Oscar. O Resgate do Soldado Ryan. Uau, que filmaço. Exterminador do Futuro, você sente adrenalina. Velozes e Furiosos. Avatar, eu quero ficar azul, todo mundo pintando de azul quando sai. Você sentiu bastante coisa. Não se trata de sentir algo, se trata de entregar a perfeita adoração ao Senhor. Que Ele perceba a sua adoração e não o contrário. Entra para o seu quarto porque Ele merece, porque o que você quer é tocar no Senhor. Então busque tocar o Senhor no seu quarto, busque chamar a atenção do Senhor para si. Jesus passava numa cidade junto com seus discípulos e uma multidão rodeava. Então um cego de nascença, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pessoas falaram que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos estava passando, aquele que poderia mudar a vida daquela pessoa para sempre. Passava naquele lugar. Quem é esse homem? Jesus, filho de Davi. Então aquele cego, ele começa a gritar um pouco mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele homem queria chamar a atenção de Jesus e não o contrário. Então aquele homem aumenta o tom da sua voz, e a palavra de Deus diz que ele gritava em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele homem queria chamar a atenção de Jesus. Deixa eu te falar, o quanto você se esforça para chamar a atenção de Deus para você. Caim foi aquele que entregou uma oferta ao Senhor, mas ele não entregou de todo o coração. Abel sim, e nós falamos da oferta de Abel até hoje, que subiu e chegou ao trono da graça de Deus como um aroma suave. Esse chamou a atenção de Deus porque ele entregou o melhor que ele podia entregar ao Senhor. Quando nós estamos adorando Jesus, nós estamos entregando para Ele a adoração. E quando você adorar o Senhor, não adora meia boca, adora com tudo que você tem, adora com toda a força do seu ser, entrega tudo ao Senhor, com toda a sua força. Como diz a palavra, ame ao Senhor com todo o teu coração, alma, força e entendimento. É com tudo que você tem, com toda a força, que nós saiamos daqui exaustos por querer chamar a atenção de Deus. A gente não pode vir para a igreja querendo ser
acariciado pelo pastor, ou por uma banda, ou se não seremos simplesmente espectadores de cultos, mas nós viemos para chamar a atenção de Deus, para tocar o coração do Senhor, para fazer com que Ele se incline para nós e fala: desse povo está saindo perfeita adoração. Isso me chama a atenção, e Ele manifesta então assim a sua presença. Mas não venha para se sentir bem, venha para agradar o coração dele. Você vai se sentir bem depois disso. Senão seremos simplesmente como latas vazias, fazendo muito barulho. E só barulho. O Senhor, Ele quer que sejamos adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Onde começa a adoração? Às 7 horas, quando a banda começa e as luzes se acendem. Sério? Que dia que começa a adoração? De domingo? Segunda de manhã. Eu vim para a igreja para buscar fogo. Não, irmão, você tem que vir para trazer fogo. Você veio buscar, você não entendeu. Você mantém a chama acesa que só o Senhor pode acender. E como sacerdote, você coloca lenha todos os dias. E todo dia você coloca mais lenha. E todo dia você coloca mais lenha. E a palavra de Deus diz em Hebreus: não sejam como aqueles que arrumam desculpas para não congregar, mas estejam unidos em família, juntos, como um só corpo. Então quando a gente vem, a gente já está queimando, cara. Porque ao longo da semana a gente colocou lenha na fogueira que o Senhor acendeu um dia lá atrás. Então nós mantemos a chama acesa, porque é o dever sacerdotal manter a chama acesa, manter o fogo queimando. Então quando nós viemos para a igreja, cada um traz uma tocha, e nesse lugar vira uma grande fogueira, que de repente começa a incendiar e queimar uma cidade inteira pela glória de Deus, cara. Onde começa a adoração? Começa no seu quarto, na hora que você acorda, porque tudo vem dele, porque por ele, para ele, são todas as coisas, para sempre. Amém. Então, Hélice, o convite hoje qual que é? É para você entender o que é Mateus 6,6. Entra para o seu quarto, fecha a porta e comece a fazer o que o pastor não pode fazer por você. Entra para o seu quarto, fecha a porta e começa a fazer o que o seu marido não pode fazer por você. Começa a fazer o que a sua esposa não pode fazer por você. Começa a buscar Jesus. Entra para o seu quarto, feche a porta e faça aquilo que o seu líder não vai fazer por você. O véu do templo se rasgou e te deu acesso direto ao trono da graça de Deus. E é nesse lugar que nós queremos estar. Amém? Ele nos fez sacerdotes. E o lugar de adoração é onde você estiver em secreto com Ele. Se coloque de pé. Eu creio que você não aprendeu nada aqui hoje, você só foi relembrado. Você já sabia. E como homens e mulheres que amamos Jesus,
e que estamos mantendo a chama acesa dia após dia. Hoje nós estamos aqui reunidos em família, cada um com a sua tocha na mão, cada um com a sua lamparina nas mãos, com vestes novas, com vestes brancas, esperando o dia que o Senhor virá. Então hoje nós estamos reunidos aqui, juntos, como corpo, como noiva, não como indivíduo, mas um corpo, clamando pela volta do nosso amado Jesus. Carentes e necessitados por ver os olhos como chamas de fogo. Carentes e necessitados por ser vistos por Jesus. Hoje nós teremos mais uma oportunidade de chamar a atenção de Deus para nós. Você pode fazer isso junto comigo? Entregar a perfeita adoração ao Senhor. Quantas vezes nós olhamos para Caim e Abel e nós achamos que somos Abel? É normal. Não, eu não sou Caim. Mas espera aí. O melhor que eu tenho eu estou dando para Jesus? O meu melhor eu estou entregando para Jesus? Em todas as áreas da minha vida, o meu melhor é de Jesus? A primeira parte é de Jesus? Quando Paulo manda a gente olhar para dentro de nós, é para a gente avaliar isso. E se a gente for honesto na nossa avaliação, a gente vai perceber que não somos como Abel. Muitas vezes somos como Caim. Mas que essa realidade seja mudada. Vamos buscar Jesus hoje, com toda a vontade, com tudo que a gente tem, com toda a força do nosso coração. As minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você.